Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, companheiros, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Espírita Amor e Caridade. E assim colocamos hoje um tema, como sempre trazemos, né? Para ser analisado, comentado à luz da doutrina espírita. E tudo aquilo que analisamos sob a ótica da doutrina espírita é relevante dizer que é sob a ótica da imortalidade da alma, da reencarnação, e para a gente entender e compreender, principalmente o objetivo pelo qual aqui, mais uma vez, estamos num corpo físico importante, também fazemos essa nossa reflexão. E o nosso tema de hoje é um tema, não deixa de ser bem instigante, né? A preguiça. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, colaborador para o nosso estudo, Can Robert, né, lá do Rio de Janeiro, nosso companheiro já aqui, ó, assíduo do nosso programa, trazendo aí os seus comentários, claro, pautado sempre, né, no Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Então, para que possamos dar início, né, ao nosso programa, como sempre, nós lemos, antes da nossa prece, uma questão da obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, em que a mensagem, né, que não é por acaso, o acaso não existe, foi aberta por mim, aleatoriamente, e caiu a mensagem número 100. E diz assim para nós: não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam a fortuna para poderem falar com você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para ter 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Então, nossa mensagem reflexiva inicial de hoje realmente tem consonância aí com o nosso tema de hoje. E agora, meus irmãos e irmãs, todos aqueles que estão sintonizados conosco, nesta hora, neste momento, que possam elevar os pensamentos a Jesus. Jesus é a representação máxima do amor divino neste planeta. Sol espiritual, pastor divino. E assim recorremos sempre, quando nos reunimos para estudar à luz da sua mensagem libertadora, que é a mensagem cristã na essência, na pureza pela qual ele trouxe ao mundo, para nos guiar, para ele próprio, seu exemplo, servir de modelo e guia para todos nós. Assim, evocando como sempre e fortalecendo esta comunhão nossa com esse sol espiritual e também com toda essa espiritualidade amiga que nos envolve, nos intui, nos inspira, e acima de tudo e de todos, de Deus, nosso Pai Criador, vamos assim dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, irmãos e irmãs, já falei aí, não é? Sobre o tema de hoje, a preguiça.
E também é bom ressaltar que nós estamos aí agora, o nosso programa sendo também indo ao ar na cidade de Petrópolis, no canal 38.3 da mesma distribuidora aqui de Teresópolis, da Speed Faber. Também para a cidade de Nova Friburgo, canal 39.4, todas em HD, da Speed Faber. Também cidade serrana aqui próxima a nós, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto. Lá a distribuidora é a GESAT, canal 19. E aqui, Teresópolis, canal 9.1 e 14.2 em HD. Então, como nós esse ano estamos aí indo agora ao vivo, praticamente, né, a essas cidades, nós preparamos esse texto para aqueles que, porventura, estejam acessando o nosso programa pela primeira vez e não tendo uma ideia do que o Espiritismo trata, qual é o assunto, né? Então, breve, aqui nós fizemos um resumo, claro, bem sintético mesmo, né? Muito bem. Então, o Espiritismo foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec no século XIX. O Espiritismo está afincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada terceira revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre os seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral, na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si na mesma dependência do cuidar do outro, e que a nossa máxima é que fora da caridade não há salvação. Assim, irmãos, irmãs, companheiros que estão ligados, sintonizados aqui conosco, agora, para adentrarmos a esse tema, não é? A preguiça. Nós vamos aí passar para o nosso irmão, Can Robert, para ele trazer assim os comentários a respeito do tema, sabendo que também na tela vai aparecer o telefone do WhatsApp, não é? Pelo chat. Vocês podem enviar as dúvidas, caso queiram, não é? E alguma participação que nós responderemos depois. Bom, Can Robert, é contigo. Bom, boa noite, Juarez, boa noite a todos, boa noite, Walter, que está aí cuidando da nossa transmissão, a todos os irmãos de Teresópolis, Petrópolis, São José do Rio Preto, enfim, toda a região serrana. Eu imagino o frio que esteja fazendo aí, me desculpem o falar anasalado, o frio chegou no Rio de Janeiro, que é um friozinho pequenininho, uma pega desprevenido, deixou um resfriado aqui no caminho. Nós vamos falar sobre um tema que, direta ou indiretamente, está presente nas obras que o senhor Allan Kardec bem codificou, que é o Evangelho, a Boa Nova de Jesus, que é o Evangelho cristão, é a Boa Nova cristã. Para todas as denominações cristãs, o Evangelho é base, nas suas interpretações várias, e o senhor Allan Kardec, como bem disse o Juarez logo no começo, falando que fora da caridade não tem salvação, não dá para andar. E fazer caridade dá trabalho. Você não pode ser preguiçoso, você não pode ser inoperante, você não pode ser encostado. Né? Encostado, esse é o termo. Mas vamos olhar um pouquinho, porque às vezes nós temos algumas interpretações sobre preguiça que precisam ter um olhar que não pode ser nesse substantivo feminino, que, por sinal, o feminino é lei de trabalho, né? A mulher é que mais trabalha, é co-criadora e dá prosseguimento à vida terrena, nessa obra do Pai. A gente tem que olhar uma coisa, que às vezes são sinais. Eu vou pegar aqui, na parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, o terceiro capítulo fala sobre trabalho. Se nós pegarmos ali das questões
674 a 685 tem várias questões tratadas sobre o trabalho, sobre o direito de repouso, sobre o cuidado para com outros, sobre o efeito do trabalho. Mas nós temos uma coisa que é gerada por eu vou usar o termo assim bem corriqueiro nosso, um ranço do passado. Por exemplo, na Idade Média, se nós olhássemos, e não é só média, parece que veio até hoje, é aquele que não trabalha que é o mais rico e o que deve estar acima de toda a sociedade, enquanto o trabalho era entregue a todos os chamados menos favorecidos. E a gente sabe que a doutrina explica isso de forma muito clara. Não existe vítima inocente, não existe o acaso e não existe injustiça. O que existe é um formato múltiplo de várias justiças para que cada um de nós aprendamos. Aquele que hoje, muitas das vezes, está sofrendo numa condição social talvez um pouco menos favorecida, aquele que esteja um pouco frustrado com as suas coisas, que busca e trabalha, enfim, para alcançar determinadas coisas e não as alcança, pode estar sendo, muitas das vezes, estar no cumprimento de um resultado de ações de vidas pretéritas onde talvez não tenha laborado com eficiência. Porque o labor não vem só do trabalho, como a gente olha hoje, o trabalho que vinha de antigamente, trabalho físico. Se você pegar um enxadrista e um maratonista, o trabalho dos dois é extraordinário e servem à sociedade. Sendo que um trabalha com um intelecto de uma forma exacerbada, muito avançada, e o outro precisa, além do intelecto, também tem que ter estratégia, também tem que ter percepção, tem técnicas, ele precisa de um esforço físico extraordinário, e para isso ele tem que treinar fisicamente. Então, quando estamos falando com um atleta, nós estamos falando de pessoas que abrem mão, muitas vezes, de sua vida privada para atingirem aquela performance máxima, né? A preguiça, na verdade, ela é instaurada na nossa sociedade em vários níveis. A gente pode dizer assim, tem uma indolência social, que é aquela máxima onde você vai recebendo e vai ficando por ali mesmo, se acostumando com aquele estado de pouco desenvolvimento, sendo pouco provocado, ficando, enfim, deixando as coisas acontecerem, rolarem. E tem aqueles que, de alguma forma, por um outro lado, são sacrificados exacerbadamente pelo trabalho escravo, por exemplo, que não, hoje em dia, talvez nós não encontremos na profusão, não estou dizendo que não há, não encontraremos na profusão do que era no século XIX, século XVIII, século XVII, quando tivemos um uso extraordinário no Brasil de escravos, que trouxemos de outro continente para que aqui trabalhassem por nós. Né? Era uma forma, se eu quero que alguém faça aquilo que eu poderia estar fazendo, graciosamente e ainda sob o jugo das minhas vontades, da minha maldade. Mas escravatura, Jorge, na história do homem, desde que a história é escrita e mesmo na história oral, a escravatura era resultado dos perdedores. Viravam escravos aqueles que perdiam a guerra. Sem dúvida. Todos eles eram sacrificados. Não tinha uma questão de cor, não tinha uma questão de raça essa ou raça aquela. Não. Era o perdedor de uma contenda, de uma disputa, de qualquer luta. Os romanos usaram diversos povos no seu atendimento. E por quê? Porque viviam também numa soberba de nada fazer, tivesse alguém para fazê-lo. No olhar espírita, eu vou me pegar aqui numa passagem que está em João 17, de Jesus, que ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Nós estamos falando de um ministério de pouco mais de 3 anos sobre o calendário humano, da estada do Senhor Jesus, o Cristo, entre nós, e onde ele foi um trabalhador perene, inclusive
sendo perseguido por não guardar o dia de descanso, que constava como um fator de religião, mas que para ele, nesse caso, não que ele desrespeitasse a regra, mas porque ele se fazia presente muito maior nas necessidades. Jesus trabalhou ininterruptamente durante todo o seu magistério, durante todo o seu tempo, e deixou valores extraordinários para nós, dando significado ao trabalho, quando já naquela época havia uma revolta. Já havia uma revolta, até porque trabalho, né, é o nome de uma ferramenta que tanto se usa para bater o trigo e separá-lo, a palha, como também era o trabalho, né, um instrumento de tortura que os romanos usavam, um triângulo que era usado e cravado, e que ali eram submetidos os adversários e tudo. Então, nós temos aí uma rejeição ao trabalho que é quase estrutural quando se fala em trabalho, mas não se tem rejeição quando se fala em ganho. Né? Em ganho, ninguém tem rejeição, né? Todo mundo quer ganhar alguma coisa, Juarez. É impressionante como a gente olha o que o Espiritismo veio provocar nesse aspecto, inclusive na Paris daquele momento do senhor Rivail, que é Allan Kardec é o codinome do senhor Rivail, professor, também um trabalhador desde cedo. Era uma Paris de muita opulência, de uma separação social ainda muito grande. Já havíamos passado pelo que se chamávamos da Revolução Francesa, mas, ao que parece, foi só uma troca de lugares. Né? Não houve, nessa revolução, entre uma coisa e outra, o que houve foi uma troca de lugares. Né? Caía a monarquia e assumia a burguesia com os hábitos da monarquia. Engraçado aqui, abrindo um parênteses, quantos espíritos irmãos nossos, né, não estão hoje a criticar na sociedade determinados comportamentos de pessoas referenciadas na sociedade, seja no ramo do serviço público ou do ramo privado, mas que querem chegar naquele lugar para repetirem exatamente aquilo que está sendo feito de errado. Você critica porque você está do outro lado, né? Mas, enfim. E aí tem uma coisa muito interessante, Juarez. Eu vou ter que cuidar aqui o tempo, são 18h20, o Walter vai me avisando aqui também, por favor, Walter, a questão do tempo. Nós temos várias passagens de Jesus falando sobre o valor do trabalho. E falando sobre a preguiça de uma forma indireta. Por exemplo, naquela parábola do talento, quando aquele senhor que vai promover uma viagem chama os seus servos e a cada um entrega uma determinada quantia. Eu vou fazer uma livre interpretação aqui, mas ele entrega uma quantia, 3 níveis de quantia, vamos dizer ali, maior, médio e pequeno, para cada um dos seus servos, e diz: cuidai do que é meu. É o Senhor fazendo isso, naquela representação do que nós diríamos é Deus nos entregando os nossos talentos para que façamos bom uso. Porque ele nos entrega talentos que não são nossos. Nós apenas recebemos em consignação para fazer uso. Naquele momento, Juarez, nessa passagem, ele já mostra o que é a preguiça e o que é o labor, a atividade de ser responsável por aquela incumbência do talento, da vida, da capacidade física, da liberdade. Como você bem colocou na leitura do capítulo 100 da obra que você referenciou logo de entrada, quantos não seriam aqueles que, sem andar, dariam sua fortuna para poderem andar, ouvir, falar? Quantos não seriam aqueles ricos que dariam para que tivessem saúde e mesmo a fé em poder dela se agarrar para compreender tantos confrontos pessoais da vida? E naquele momento, um daqueles que havia recebido disse que por medo e que por temer, ou seja, não arrojou, né? Não arrojou, porque não foi o medo, foi
foi a paralisia, foi a ineficiência de fazer algo que te foi colocado à mão. Você recebeu uma incumbência e se prostrou, né? Você se tornou inerte. Ele enterrou o talento e devolveu a mesma coisa. Olha, um por um. Ué, você não produziu nada? Os outros todos me trouxeram o dobro do que eu havia deixado e você me entregou exatamente aquilo com que deixei. E aí diz, né, a passagem, né, a quem mais foi dado, mais será. E aquele que pouco recebeu, mais será tirado, porque não se compreende essa razão. Você recebe um mínimo de confiança, Jesus faz essa passagem, para mostrar de como nós somos inertes perante aquilo que nos é colocado para referenciarmos. A gente fica pensando que o trabalho é uma coisa que só nos serve, servir a si. Não, mas eu não sou preguiçoso. Eu trabalho e trabalho muito. E realmente, eu conheço muitos irmãos que trabalham até exageradamente. Juarez, isso aí. trabalham exageradamente, mas para si. Uhum. Para si. Só para produzirem para si. Ué, mas se eu trabalho, eu vou produzir para quem? E aí eu volto naquela pegada que você trouxe, a máxima de que é fora da caridade não tem salvação. Tem a lei, a gente pode buscar aqui tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, a responsabilidade da riqueza. Não só daquela riqueza herdada, como, por exemplo, eu estou falando daquele que trabalha, tem uma passagem lá no capítulo 16 do Evangelho, onde ele, ali numa livre interpretação também, ele disse assim, tem que se prevenir da avareza, daquele senhor que diz que tanto produziu, tanto fez das suas colheitas. Está lembrado? Eu vou derrubar rico, todos... A parábola do rico insensato. Isso. E Jesus aí chama ele insensato, chama ele insensato. Naquela mesma noite, chamaram ele. Eu ficarei aqui, eu vou ficar no ócio, né? Que é essa preguiça ativa, né? Agora eu já tenho o mundo. Gozando, regalando, não vou fazer de tudo. Mas nada, eu já tenho. E ele fala ali, né? Eu já tenho para mim e para os meus. Ele limita, né? Você faz aquela limitação, e as pessoas hoje ainda, alguns companheiros de jornada e outros fora da jornada espírita me perguntam, mas vem cá, você fala tanto do outro? Se não, eu falo do outro e de mim também. Eu sempre me lembro daquele ensinamento que eu aprendi na aviação. Em caso de descompressão, em caso de uma necessidade, máscaras cairão à sua frente. Puxe-a para si, fixe, respire profundamente, ou seja, você se estabiliza, não vai ter anóxia, mas auxilia quem está do teu lado. Porque você está bem. Você está bem. E nessa que você lembrou bem, do rico insensato, porque a gente faz ideia de riqueza, de algo que seja uma soberba e sobre muito. E aí eu pergunto, o que é sobra? Quando a gente olha uma África, e lá na Rádio Rio de Janeiro, onde temos a oportunidade de apresentar alguns programas, num deles apresentamos ele com a nossa companheira Isabel Nascimento, doutora Isabel Nascimento, que nos acompanha, companheira de bancada, e ela já esteve pelo Fraternidade Sem Fronteira 3 vezes na África, em lugares diferentes. Temos até um programa lá na rádio onde entrevistamos o Wagner, que é o fundador do Fraternidade Sem Fronteira. E quando há o relato, que você percebe que você poder ter um prato de comida por dia, assim, é difícil de falar, porque é isso mesmo, é um prato de comida por dia. Aquele prato de alumínio raso, pequeno, com uma colher tosca. Você tendo isso, você já é uma pessoa numa condição social extraordinária.
naquela sociedade que passa pelo amargor de guerras que não são relatadas, porque não tem cunho político de interesse, mas que as pessoas vivem uma miséria absoluta, como esses nossos irmãos que vagueiam dia e noite, fazendo das marquises um teto relativo para dormirem e que estão na rua, chamados, designados pelo pomposo nome de população em situação de rua, que não pode ser reconhecido nem como isso, são irmãos nossos tomados pela desgraça, cada um com o seu turno e a sua história, mas que nos servem como oportunidade de abrirmos um pouco a nossa atenção sem julgar. Ah, mas ele é um vagabundo, ele nada faz, ele vive de pequenos delitos, ele vive submetido à droga. Não me cabe julgar. Eu, por exemplo, sei, no fundo da minha alma e junto com o meu travesseiro, a quantas desgraças ainda como espírito eu sou submetido. Porque a única coisa boa que eu sei é que bom eu não sou. Entendeu? É simples assim. Mas a gente tem que trabalhar, sacudir um pouco dessa inércia que chamamos de preguiça e botar para andar. A necessidade de trabalho é uma lei natural. Está lá na questão 674, parte 3ª do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 3º. Pergunta-me, o trabalho é da natureza? É lei natural, pois é através dela que Deus nos impulsiona para que saiamos de um lugar comum. Não fiquemos estagnados. Carl Robert, o progresso, seja ele material ou moral, ele se dá somente através do trabalho. Não tem outro meio por exemplo, e a humanidade sabe disso, não é? Todos nós temos necessidade do trabalho. E nesse mesmo no capítulo, né, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, deixa bem claro isso. O que significa isso, essas leis morais no Livro dos Espíritos? Constitui, aí vamos normas de conduta. Normas de conduta. Norma de conduta para todos nós, não é? Então, e aí você pode até depois, citando as questões seguintes, que a 675, eu até separei aqui, dizendo o seguinte, que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Você colocou muito bem. Hoje, as pessoas, às vezes, estão trabalhando de casa, aí, o home office. Eu trabalho muito home office. E vou dizer uma coisa para você. Minha filha também teve um período que trabalhou, é arquiteta, trabalhou por um conjunto de empresas, ela teve que trabalhar muito home office. Aí ela ligava para mim 10 horas da noite, pai, parei agora, comecei às 7 da manhã, foi às 10 da noite. E a gente brinca, se bem que Juarez, aqui abrindo um particular, eu quando faço home office, eu acabo fazendo dupla jornada, tá? Porque quando você dá uma desligadinha no computador, tem uma louça encostada ali te esperando, olhando para você, assim, é dupla jornada. Antigamente, a gente tem que reconhecer, a mulher, ela realmente tinha dupla jornada, mas elas tanto fizeram que hoje, felizmente, igualaram o homem com sua dupla jornada, porque você olha ali, tem aquela cozinha, a cozinha, aliás, como diz Chico Xavier, com muito valor. Ele deixou uma mensagem. Nunca reclame da pia cheia, pois é sinal que você tinha comida ao prato e às panelas. Perfeito, você tinha comido para poder ter uma pia que você tem que limpar, para lavar, é sinal de que você tinha comida. Muita gente não tem uma pia para lavar, porque não tem o que comer. Então, muito bem. Não reclamemos. Estamos chegando aí. E pode concluir. Vamos para o intervalo. Então, vamos e retornamos daqui a pouquinho. Então, vamos aí, Walter, vamos aí para o nosso primeiro intervalo aí do programa. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você.
Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando aí ao nosso tema, eu também pesquisei, né? Eu sempre busco subsídios, né? Na Revista Espírita, que foi editada aí por 11 anos, né? Pelo 11 anos. nosso codificador. Então, lá em junho de 1858, na Revista Espírita, entre diversos temas, né, selecionados por Allan Kardec, ele trouxe um texto intitulado A Preguiça, né? E São Luís, espírito, que ele era São Luís, eu não vou contar a história dele aqui, mas era considerado pela Igreja Católica um santo, por isso que a gente fala São Luís, né? E foi o protetor, o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele se comunicou através da médium Hermance Dufour, trazendo um trechinho sobre esse texto, sobre esse tema de hoje, para nós, que se encontra lá. Ele diz assim: eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. No caso, a punição ele já deu aqui, terá que refazer a sua tarefa. O caminho, faz o caminho. Não é isso, Campos? Só para corroborar aí. E o start de cada espírito na reencarnação, isso já muito bem explicado, muitas notícias, tanto no Pentateuco quanto em obras acessórias, é que voltamos da onde paramos. Portanto, uma grande reflexão para cada um de nós. De onde paramos. Então, quando falamos aquele que, de alguma forma, usa sua fortuna para simples bem-estar, ou daquele que também vive do seu trabalho difícil, mas só a reclamar, estão mais ou menos no mesmo paralelo. Porque você está tendo um ajuste de contas, mas não é essa coisa do Deus que castiga, do Deus que faz. As pessoas ficam botando Deus e colocando Deus do seu tamanho, né? Como se Deus ficasse ocupado com cada um, apontando o dedo e dizendo: você está errado nisso. Lei de ação e reação. Você recebe aquilo que você entrega. Você colhe aquilo que você planta.
Se você foi preguiçoso e nada plantou, nem comer você vai, porque não tem nem o que tirar. É verdade. Se nada de bom você fez, por que reclama que nada de bom te acontece? Se você não sai do mesmo lugar, por que você se contenta só em receber aquela ajuda que deveria ser, quando necessário, uma ajuda, um amparo, um apoio, é extraordinário. Muitas das vezes, mal comparando, é quando como estamos doentes. Às vezes precisamos ser internados, às vezes precisamos de um atendimento médico, às vezes precisamos do uso de um remédio por um período. Agora, ficar vivendo só disso às expensas daquilo que provê uma sociedade que trabalha para atender uma sociedade que não trabalha, não dá direito de reclamar se a minha vida é difícil. Ah, rouba porque não tem. Não, rouba porque não busca. Isso aqui não vai justificar o roubo, a marginalização, até o uso de substâncias como uma questão de frustração, porque coloca, eu estou frustrado. Isso, infelizmente, Não. na minha leitura, estou colocando na primeira pessoa, e por favor não coloque aí na conta da doutrina espírita, não. Mas no que eu aprendi e aprendo diariamente com a doutrina em minha vida, fazendo essa aplicação, não é desculpa. Ah, eu faço uso de substâncias. Você já não tem para ganhar o que você precisa, ainda vai gastar com substância, porque não tem, é ilógica, né? É uma questão de espíritos viciosos, é uma questão de espíritos que trazem uma configuração de prazeres momentâneos, muito fugazes, em detrimento da realização de uma tarefa, que traz um prazer. Ninguém fala... Você colocou muito bem. Deixa eu corroborar um pouquinho aí por com favor. o estudo. A gente observa, não é? O reerguimento moral de muitos que trazem provações, expiações aqui. Muitos deficientes físicos hoje trabalhando nas indústrias, trabalhando no comércio, cegos, com outros tipos de deficiências, que olha o reconhecimento e você vê aquela pessoa alegre, feliz, trabalhando. Eu agora, foi outro dia, um que me atendeu numa loja, aí um cego, estava lá, né? O cara, ele estava ali, me atendeu lá ali, entendeu? Conclusão, eu fiquei assim, meu Deus, que bom. E ele é alegre. Então, você vê um exemplo disso aí, que eles estão quer dizer, claro, numa reencarnação, com a dificuldade, claro, colocada por eles mesmos, mas no seu reerguimento moral, entendeu? Trabalhando, tendo compromisso, não é? Então, o que a doutrina espírita nos traz nessa lei do trabalho é que ela coloca, conforme eu falei aqui, que todo o trabalho é útil. Nós Então, temos a questão a gente 680 tratando isso que você falou. A gente liga muito o trabalho à remuneração. É claro, tudo bem, nós precisamos de coisas materiais. Questão da sobrevivência, nós estamos submetidos à matéria, inclusive a submissão do espírito à matéria é exatamente para que possamos ser impregnados e provados com determinadas sensações que, vivendo fora da matéria, no mundo invisível, o espírito não teria esse formato de dores, inclusive, e de sensações que são cabíveis ao nosso registro. Bom, se acontece comigo, acontece no outro. Você sabe que você tem dor é porque você pode provocar dor no outro. Quando você colocou essa questão dessa pessoa com esta deficiência momentânea na presente encarnação, que é uma deficiência momentânea, porque uma encarnação não é a vida. A vida é uma só. As experiências encarnatórias são múltiplas, né? Nós temos existências erráticas e encarnadas. Agora, a vida é uma só. O espírito não é cego, o espírito não é aleijado, o espírito é pleno, criado, simples e ignorante, entregue ao mundo, ele é resultado da sua própria vontade e da sua própria ação. Então, o que fazemos com o nosso corpo é questão nossa, quando cuidamos ou não. Alguns exageram, outros têm um cuidado mínimo e outros não têm cuidado algum também, que é
um desrespeito com algo que te é consignado, né? Que você deveria cuidar. Então, lá na questão 680, você falou assim: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Aqui é a pergunta que foi colocada. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto este vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Olha aí, seja útil. De acordo com as nossas faculdades. E tem a correlação. Mas esse aqui veio com... Porque, por exemplo, eu vou te falar, você encontrou lá essa pessoa com essa deficiência visual. Eu também tenho esses encontros e fico olhando e me sinto muito pequeno. Me sinto muito pequeno. Porque eu já tive algumas experiências de vida e até recentes. Eu tive, pouco mais de 30 anos atrás, uma experiência onde eu fiquei em cama e depois em cadeira de rodas e depois em muleta. Levei 1 ano para voltar a andar e voltar a correr e fazer tudo. Eu dou um valor extraordinário, o pessoal brinca comigo, o cão quase não senta. E quando senta, fica se mexendo e tudo. Rapaz, eu tenho uma felicidade de poder andar. Precisou chegar alguma coisa lá na minha juventude para já me preparar à frente para essa condição de trabalho, de não ficar parado, de fazer alguma coisa. Posso trazer uma liçãozinha que eu aprendi e a gente sempre repete? Nós temos a possibilidade de trabalhar no tratamento espiritual do Centro Espírita Casa do Caminho, da qual somos vinculados como servidores. Nem trabalhador ainda. Está naquela de... Está ali fazendo... Sabe? Ainda é bico. Não é um trabalhador, como o pessoal fala, eu sou um trabalhador de Jesus. Não, eu acho que é um bico. Porque a gente não está na plenitude. Mas, trabalhando com o espírito do Dr. Herman, já há mais já há 10 anos, não só nessa casa, como na outra Casa do Caminho, através da médium Alba, uma querida pessoa amiga nossa, nós tivemos a possibilidade do aprendizado seguinte que ele dizia: estás doente? Sofres? Sente dor? Está no vazio? Sente-se confrontado pela vida? Respondeste sim a tudo, não foi? Ora e cuida do outro. Por alguns instantes, a tua doação, a tua renúncia à própria dor, ao próprio enfrentamento, a tua renúncia à situação que se estabelece com o teu ser, em prol de cuidar do outro, muda completamente o seu psiquismo e não quer dizer que vá mudar a tua situação ou o teu estado, mas melhora o teu íntimo de forma espetacular. Nunca mais parei de trabalhar. Eu e a minha esposa nunca mais paramos de trabalhar. Por quê? É simples. É simples. Cuidar do próximo é cuidar de si mesmo, Juarez. Quando o SEAC abre as portas aos domingos, que eu sei, às 10 horas da manhã, palestra pública, domingo lá no SEAC. Em Teresópolis. Teresópolis fica frio, às vezes, neblina pela manhã, tem que levantar. Cara, vocês não são malucos, não, de levantar domingo, 10 horas da manhã? Verdade. Para aqueles que estão doentes da alma, para aqueles que buscam uma palavra de amparo, para aqueles que buscam exercer minimamente esta caridade em oferta do próximo e de si mesmo. Não é maluquice. Não quer dizer que, vez ou outra, por uma circunstância familiar ou de necessidade, um domingo ou outro você ali não esteja, mas outros companheiros estarão para fazer o trabalho. Porque o trabalho também não é nosso, ele pertence ao coletivo ativo da Casa Espírita. E é onde nós aprendemos que trabalhar é uma bênção. Como disse Jesus, meu pai e eu trabalhamos até hoje. E é uma bênção você poder trabalhar. Você poder parar a tua atividade profissional e ser chamado a expor e a se expor com um trabalho
que é do intelecto, para você. Sabe, ele está fazendo o orador ali, o expositor Canrobert, não, é o aluno Canrobert. Talvez o aluno mais rebelde. Por quê? Confrontado pela exposição, confrontado pelo modo como se coloca, ele tem que estudar para a melhora do seu espírito, porque é o que somos em face, espíritos aqui encarnados. E a oferta do trabalho, eu sempre agradeço a oportunidade da tarefa. É a oportunidade da tarefa. O quão bem você vai executar a tarefa é do momento, é da entrega de cada um de nós. Agora, Juarez, como tem gente que gosta de uma preguiça realmente do inativo. Eu já estou bem aqui e bem vou ficar. Eu tive até um amigo, me lembro, muitos anos atrás, e que ele falava muito da questão que eu comentava sobre a casa espírita. Eu vou lá conhecer. Ele vai assim. Vá num dia de curso para conhecer. Nessa época nós estávamos no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. E eu falei, vá num dia de curso. Pode ir comigo, terça-feira à noite. Pô, você vai terça-feira à noite? Pô, vou lá fazer o curso. Ele entrou, sentou-se como ouvinte, portas abertas, é claro, ouviu, saiu e disse, infelizmente não é para mim. Eu falei, por quê? Isso dá muito trabalho ser espírita. Você tem que ficar consciente do que faz, responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Você tem que se compromissar consigo mesmo e com todos que estão à sua volta. Eu prefiro só domingo ir ali 1h30, resolvo a minha questão, vou para casa e está tudo bem. É de cada um, ao alcance de cada um, sem crítica de mérito ou questão. Mas as oportunidades são entregues. O que cada um faz. E olha, eu não estou falando da Igreja Católica nem da Evangélica, porque esse pessoal tem uma turma que trabalha e trabalha firme também em prol do próximo, porque dentro ou fora da doutrina cristã, a gente sabe que existem muitos homens de fé, fé no próximo. Tem fé no próximo, tem fé no ser humano, tem fé no mundo, tem fé em Deus, mas sobretudo naquilo que podem realizar, como todos. Aqueles que nos alcancem por esse programa, Juarez, agora, e nas gravações futuras, que eles pensem que nós não estamos fazendo do Espiritismo o único doce ou a cereja do bolo. Não, mas nós estamos trazendo nós estamos trazendo a nossa experiência e compartilhando essa experiência para que ela possa, não dentro da doutrina, mas dentro da consciência de cada um, que as pessoas possam exercer esse talento. Nós temos quanto tempo ainda nesse bloco? Nós vamos encerrar agora, vamos passar para a nossa segunda parte do programa, né, daqui a pouco, e última, a terceira parte. E o segundo vou trazer uma historinha, se você me permitir. Vou trazer uma então, historinha. Vamos lá, amigo, vamos lá, Walter. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos,
aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos irmãos, retornando aí à nossa terceira parte do programa e última, né? O Ken Robert nos trouxe apropriadamente a parábola que encontra-se, né, lá no Evangelho de Jesus, né? Acredito que em 3 ou 4 evangelistas, essa parábola dos talentos, que ele colocou muito bem aqui no início da fala dele. Então, aos nossos companheiros que estão nos assistindo, né, todos aqueles que compulsam o Evangelho de Jesus, basta ir lá, né, e procurar esta parábola, a parábola dos talentos, que nós veremos aquele que enterrou os seus talentos. E o que o Ken Robert colocou muito bem. Ele o quê? Ele se colocou na condição de preguiçoso. Simplesmente enterrou, não fez nada, não. E os outros trabalharam, multiplicaram os seus talentos. Nós estamos aqui para isso, trabalhar, multiplicar os talentos que o Pai concedeu a todos. Todos têm. Um menos, outros mais, mas teremos que prestar conta, né, Ken Robert? Inclusive, nós vamos até falar de algo que já vai trazer uma certa atenuante. Lá no próprio capítulo 3º da terceira parte do Livro dos Espíritos, lá na questão 683, qual o limite do trabalho? O limite do trabalho. O das forças. O das forças. E assim ele diz, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, o que nós temos por necessidade e que pode criar um limite muito tênue, onde que é repouso e preguiça, está na consciência de cada um, Juarez. Já que falamos em parábola, eu vou trazer outra. O filho pródigo. Filho pródigo é aquele que, numa livre interpretação, vendo o pai cheio de posses, rico, quer gozar a vida, só quer tirar o que é bom, não quer saber de trabalho, só quer saber do que pode lhe trazer algum prazer imediato e tudo, mata simbolicamente o pai. Por quê? Porque ele diz ao pai, dá-me o que me pertence por herança. E herança, a gente sabe, que é aquilo que legalmente está historicamente na história da civilização e do homem, que herda aquilo que deixou de estar na posse daquele que partiu fisicamente. Ou seja, é uma morte. Mas ele mata o pai simbolicamente. O pai vivo, em plenas forças, com sua fortuna, ele diz, dá o que é meu. Como se fosse um direito, porque o pai poderia ainda, durante todo o correr do resto de sua vida, fazer tantas outras coisas com as suas posses, afinal, resultado do seu trabalho. Mas não, o filho pediu logo de cara e saiu com a fortuna lá, Playboy, né? Foi lá, a gente vai já atualizando o momento, o cara foi gastando, festa, isso e aquilo, acabou o dinheiro. O cara, quando olhou para o lado, percebeu que tinha sido enganado, ele próprio, por ele mesmo e por todos aqueles que se aproximaram dele, só por interesse naquilo que ele tinha e não pelo que ele era. E quando ele se viu em meio à miséria, chafurdando junto com os porcos, comendo no chiqueiro dos porcos, porque não tinha de onde tirar para comer, ele diz uma coisa: vou voltar à terra de meu pai, vou voltar às posses de meu pai, porque lá os servos têm onde comer, e têm o que comer e aonde dormir. Eu vou voltar para lá. E volta. Volta em frangalhos, volta em migalhas. E é nesse momento que o pai o recebe com grande júbilo e festa, porque, embora ele tenha perdido tudo, ele ganhou algo extraordinário, que foi a consciência.
e a percepção do que era necessário. E aí me lembra aquela história que eu falei que ia trazer uma historinha. Reza a lenda que havia um sacerdote que, andando por uma região ainda de pouca habitação, vinha ele e o seu aprendiz, e andando por aquela região, ele avistou uma casa. Avistou lá uma fumaça, vindo da lenha, falou, ali deve haver pouso e comida. Vamos nos aproximar e pedir o que for possível e aceitar, sem reclamarmos, aquilo que nos for ofertado. E assim fizeram. Se aproximaram da casa, um casebre, muito mal conservado, com um lumen muito fraquinho. Ali, lumen, né? Aquele foguinho muito pequeno. E ali, se aproximando, viram uma família vasta, todos muito esquálidos, magros, maltrapilhos, parados, né? Como que com uma visão e um olhar perdido, se identificaram, perguntaram se, em nome de Deus, ali poderiam encontrar algum pouso e, se pudesse e houvesse a disponibilidade, algum alimento. O dono da casa, também um homem muito maltratado pelo tempo, se aproximou e disse, o pouso pode ser aqui no nosso alpendre, pode ficar guardado sobre esse telhado. Um telhado muito frágil, muito pouco guarnecido. E disse, agora, comida nós não temos em profusão. O que nós temos é alguma raiz que a gente colhe aqui e um pouco de leite que essa vaquinha magra nos dá, e a gente diariamente, você já deve conhecer, essa vaquinha magra nos dá. Ele falou assim, mas tem tanta terra aqui, vocês não plantam? Eu disse, não, o solo é muito duro, né? Muito árido o solo. Mas eu estou vendo aquele rio lá embaixo, não dá para abrir uma vala e fazer a terra prosperar com essa água? Dá muito trabalho fazer abrir o rio e trazer até aqui a água. Nós temos um pocinho pequenininho aqui que nos dá alguma aguinha por dia, e com isso a gente vai levando. Mas e fazer uma horta? Assim, aí tem que buscar água no rio. E buscar água no rio é muito longe, dá muito trabalho também. Mas ali tem uma mata que deve ter muitas raízes e muitos frutos ali na mata. Ele disse assim, mas a mata dá trabalho, tem que subir nas árvores para tirar os frutos, nós estamos muito fracos e não fazemos nada. Ele ficou quieto, aceitou o pouso, comeram muito pouco, foram dormir com a barriga roncando, talvez mais do que quando chegaram, e ao saírem bem cedo, eles já tinham avisado o dono da casa, da família, que sairiam no primeiro raiar do sol. Eles estariam de pé e a caminho. E aí sim fizeram. No primeiro raiar do sol já estava de pé, ele acordou o discípulo, saiu andando, não deu uma distância muito grande, ele voltou-se para trás, olhou e viu a vaquinha no beira do barranco. A vaquinha, estava aquela vaquinha esquálida, fraquinha, parada na beira do barranco. Ele virou-se para o discípulo dele e disse, eu vou te pedir uma coisa, aliás, eu vou te ordenar uma coisa e você nem discute. Vai lá e empurre a vaca do barranco. Mas que é isso, mestre? Pelo amor de Deus, fazer isso é o que dá saciedade, é o que dá de sustento àquela família toda. Se o senhor tirar a vaca, eles vão morrer de fome. E é dessa maneira que nós vamos agradecer, é dessa maneira que Deus agradece. Vá lá, eu te falei que era para não discutir. Se queres continuar a me seguir, faça o que eu te digo e não discuta, vá lá. Ele foi muito a contragosto. A vaquinha era muito fraca, já estava envelhecida, estava magra, já não dava quase leite nenhum, empurrou. Aconteceu o que você esperava, a vaca caiu pelo barranco, desenvacou, né? Desencarnar, então ela deixou de ser vaca. Morreu. E seguiram. Aquele discípulo ficou extremamente conflitante com aquela ideia, chegaram lá no mosteiro, ele ficou em silêncio, passaram-se 3 anos, ele fez uma nova peregrinação com aquele mesmo mestre, junto com outro, e na volta, eles falaram assim, vamos trocar o caminho. Por quê? Esse caminho vai nos levar àquele lugar que o senhor mandou empurrar a vaca. Eu nunca falei disso, mas eu não vou passar por lá. Porque eles vão nos matar.
E o responsável serei eu, que aceitei a ideia de empurrar a vaquinha. Quando eles foram se aproximando, notaram que o ambiente estava todo mudado. Várias plantações já antecediam o espaço antes árido que eles andavam. Perceberam que haviam canais abertos de água irrigando várias plantações. Tinham criações, tinham outras formatações. E chegaram lá, disseram boa tarde, e o dono da casa veio e disse: estou me lembrando do senhor. Lhe demos pouso tem uns anos atrás. Ele, isso mesmo. Ele falou assim: olha, eu não sei se foi da tristeza ou do milagre que eu só tenho a agradecer. Ele, por quê? Porque depois que vocês saíram, veja bem, a nossa vaquinha sofreu um acidente e caiu do barranco. Morreu. Sim, meu Deus, aconteceu isso, né? Aconteceu. Mas foi a providência divina, porque a família se uniu, fomos àquela mata buscar frutos e raízes, começamos a plantar, mesmo cansados e com pouca alimentação, abrimos os canais e olha como é que está essa terra toda frutificada, toda ela plantada e nós temos de muito. E outra, essa noite vou lhes servir um banquete. Os senhores vão comer e ter o que levar para o resto da jornada. Olha aí. Moral da história, para ficar isso, é que na nossa vida, de vez em quando, nós que ficamos agarrados à tetinha de uma vaquinha, levando, que às vezes pode ser um pai e a mãe cansados já, que nós ficamos como adolescentes tardios, ou querendo ainda, mesmo já trabalhando com as nossas famílias, querendo de algum lugar vantagens, ou alguma teta simbólica para poder sugar, tem que acabar para a gente ter uma mudança de comportamento, uma mudança de ação, uma mudança de formato, para que a vida nos traga de proveito aquilo que realmente temos por direito, mas que não estávamos fazendo jus e nem trabalhando por isso. Portanto, a preguiça nos rouba as oportunidades daquilo com que sonhamos. A preguiça mata os nossos sonhos antes da possibilidade de realização, Juarez. Muito bem, meu amigo. Olha, estamos aí com o nosso tempo já findo, né? Então, vamos agradecer a Deus, a nossa prece, ao nosso companheiro, por essas colocações finais dele, muito importante para a nossa reflexão, que tenhamos, como disse Jesus, bom ânimo para encararmos nossas tarefas aqui, trabalhando, principalmente no bem. Então, agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, por esse nosso encontro de estudo, de aprendizado. E assim, sob as bênçãos dele, dos amigos espirituais e de Deus, nosso Pai, damos encerrado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus.